Um oferecimento Pier Yoga. Salve, nobre amigos Headbangers! Bem-vindos a mais uma edição do programa Metal Live. Nesta edição estaremos conversando com um dos ícones do metal nacional. Aguardem que eu já falo quem é. Primeiramente gostaria de convidar vocês para o dia 12 de dezembro a participarem do festival online no canal oficial da Neófitos, o festival Born to the Wonderworld, com várias bandas do cenário brasileiro. Confiram que vai ser um evento bem interessante, hein? E gostaria também de deixar aqui um abraço para o pessoal da Cordas da Cultura Produções que realizam este programa junto comigo e com a HCBR. Então vamos ao entrevistado deste programa. A nossa entrevista de hoje é com o vocalista da banda Uganga de Minas Gerais, Mano Joker. Ele também é conhecido como ex-baterista da lendária banda de death metal Sarcófago. E vamos falar um pouquinho do apanhado da sua carreira. Vamos iniciar com a nossa primeira pergunta aqui ao entrevistado. Lá nos primórdios da cena metal lá de Minas, que você participou, como era ser membro do Angel Butcher? Cara, eu comecei no distante ano de 1986, aqui em Araguari, com mais 3 amigos, influenciados aí todos nós pelas cenas que fundiam metal e punk, tanto o crossover tradicional feito nos Estados Unidos, de Excel, DRI, SOD, MOD, essas siglas todas, né? Corrosion of Conformity, cara. E também pelo lado inglês da coisa, aí English Dogs, que estava experimentando muito com metal também, o Warfare, que veio um pouco antes. Obviamente o Motorhead foi sempre a nossa principal influência, mas o fruto foi isso mesmo. Todo mundo estava ouvindo muito metal e muito punk paulista, muito punk finlandês, né? E isso influenciou muito. Diria que a maior influência nossa foi o Crypt Slaughter, que é uma banda clássica da cena californiana que recentemente voltou e que já tinha o Blast ali. Então o Blast, para mim, na minha cabeça, começou com o Crypt Slaughter. Logo depois eu conheci as demos do Sarcófago, tudo, mas a primeira influência foi ali. E também o Antes do Fim do Dorsal, que a gente tentava acelerar um pouco aquilo ali, né? Lançamos a primeira demo em 87, uma demo ao vivo, live demo. Depois lançamos mais 3 ou 4 demos, não me recordo agora, e ficamos na ativa até começo dos anos 90, quando eu me mudei para Uberaba, enfim, e comecei outros projetos que vieram a resultar no Uganga. Nessa primeira fase do Angel Butcher que nós ficamos ativos, a gente tocou bastante com bandas legais, assim, mais aqui pela nossa região mesmo, mas tocamos com Bestial War, tocamos com Genocídio, ainda na fase do primeiro EP, tocamos com Megahertz de BH, com Pulse da Siang, enfim, fizemos um giro legal. Cirroses, que era uma banda irmã daqui. Foi bem legal, cara. Foi o meu começo na música. Depois, por volta de 2005, o Angel Butcher voltou. Ficamos ativos até lá para 2012 também. Lançamos nosso único full até agora, 25 Years Bleeding Years. Saiu na Europa, saiu aqui no Brasil. E é isso. É uma banda que eu tenho muito orgulho, né? Recentemente tenho tocado o material do Angel Butcher no meu novo projeto, Mano Joker e The Rottens, que a gente vai tocar o Rotten na íntegra, e também material do Angel Butcher. Tenho muito orgulho desse legado aí. Fazemos parte da primeira geração do crossover latino-americano. Interessante, Mano Joker. Vamos então à nossa segunda questão, que eu gostaria que você me falasse como era a cena mineira dos anos 80, que todos nós sabemos que era muito efervescente. Gostaria que você discorresse de como era aquela cena e como se deu a sua entrada na lendária banda Sarcófago. Cara, a cena underground, não só metal, mas metal, punk, hardcore, tudo isso, né, no Triângulo Mineiro e em Minas Gerais de maneira geral, nos anos 80, era muito efervescente. Assim, eu sei que é um clichê falar isso, mas realmente você ia em BH, você via coisas que hoje em dia é difícil você ver em alguma capital. Cogumelo, sábado à tarde, era uma loucura. Acredito que quem morava em São Paulo tinha essa mesma percepção na Woodstock, sábado à tarde. Eu frequentei ambas as lojas, eu sei bem como é que era foda. Várias bandas legais, em se tratando aqui do Triângulo Mineiro, que é a minha área, né? Tô bem longe de BH, mas ia lá sempre e tal.
A gente teve aqui, além da ligação do sarcófago com o Triângulo Mineiro, afinal, The Laws of Scourge e Rotting foram discos feitos aqui nessa região, com músicos daqui de BH juntos, né? Além dessa história, e do Angel Butcher, teve, Cirroses, Nosferatu, Crossfader, cara, várias bandas mesmo, festivais, o Endless Curse Festival em Uberaba foi um festival que marcou bastante, Araxá tinha festivais, Patos de Minas, que já é aqui saindo do Triângulo, indo pro Alto Paranaíba, tinha o Rock na Lagoa, aqui em Araguari tinha o Metalcore Festival, que inclusive eu fiz, trouxe bandas punk, bandas hardcore, bandas de São Paulo, bandas de Minas, de Goiás, enfim, era uma cena bem legal. E num desses festivais, no caso o Metalcore, aqui em Araguari, no final de 88, o Wagner e o GG vieram para esse festival, os dois, e nesse festival eles me convidaram para entrar no sarcófago. Então, depois de um show do Angel Butcher, a gente tomou umas cervejas, tal, os caras me fizeram um convite, eu prontamente aceitei, claro que deixando claro que ia ficar nas duas bandas, e assim foi. Entrei na banda, a gente ficou tipo um mês ensaiando aqui em casa e compondo mesmo, tinha alguns riffs soltos, letras, tudo, mas músicas mesmo, elas foram montadas aqui, e depois foi BH, aí fiquei um tempo na banda, então foi isso, o convite se deu num show do Angel Butcher aqui em Araguari, no final de 88, começo de 89, essas datas às vezes eu vacilo um pouco, mas diria que foi no final de 88, aqui em Araguari, no Metalcore Festival. Muito interessante. Vamos então à próxima pergunta. Gostaria que você nos contasse como era aquela convivência que todo mundo comenta, que era uma cena efervescente lá em Minas e existiam algumas rivalidades, como Sarcófago e Sepultura. Como era essa rivalidade? Cara, teve treta igual em tudo quanto é lugar, onde você coloca muito adolescente, né, cheio de energia e com pouca informação ainda da vida, né, e aquela ansiedade adolescente ali, que às vezes faz bem, às vezes faz mal, né, e aqui não foi diferente. É claro que tem a treta Sepultura e Sarcófago, por razões óbvias, o Wagner era do Sepultura, saiu, rolou bate-boca, então conversa dos dois lados e realmente teve uma cisão de galeras, né. Eu não frequentava nenhuma dessas galeras nessa época, então não posso falar muito a respeito. Depois, entrando no sarcófago, fui tomar conhecimento disso, estava no dia da treta do sarcófago com o Ratos de Porão, que foi em decorrência dessa briga sarcófago e sepultura também, mas particularmente, cara, eu nunca dei a mínima para isso, sacou? Como eu disse, briga teve em tudo quanto é lugar, aqui na nossa região, no Triângulo, teve também, enfim, bebi um pouco, passava do limite, acabava tendo uma treta, enfim, alguém saía na mão, depois terminava a noite abraçado pedindo desculpa, essa coisa mais volátil da adolescência, né? Mas eu frequentava São Paulo também, por exemplo, Brasília, e acredito que tanto Brasília quanto Sampa teve mais treta do que teve aqui, especialmente São Paulo, pela questão dos carecas, da treta de punks com metal. Aqui em Minas, os punks, os metal e a galera do metal andava junto. Então era mais unido, eu diria, não era algo tão... A galera romantiza um pouco, pensa assim que, né, eram hordas brigando de um lado e de outro. Tinha os puxa-saco, né, cara, que sempre compra treta que não é deles. Geralmente esses caras se fodem, né, alguns se fuderam aqui nessa brincadeira aí. E eu, como disse, nunca dei a mínima, sempre curti Sepultura, respeitei e curti Ratos também. Toquei no sarcófago, adoro sarcófago, tenho muito orgulho disso, e nunca trouxe isso para a minha vida, não. Mas teve uma tretinha ou outra, teve, e essa cisão das galeras do sarcófago e do Sepultura, isso é uma realidade já bem documentada, né? Muito legal, parabéns pela trajetória. Então vamos à próxima pergunta. Naquela época, a cena brasileira era um tanto quanto mais rústica. Como se dava a produção e gravação do material de vocês? Por exemplo, você participou de materiais lendários da Sarcófago. Cara, o processo de composição do Rotting se deu de uma maneira bem legal, assim, bem alto astral, se é que podemos colocar uma denominação dessa para esse tipo de álbum, né? Mas foi isso que aconteceu. O Wagner tinha algumas ideias já, né? Vamos passar música por música aqui. Rotting,
É uma música que ele começou a trabalhar no Cirroses ainda, que ali em 88 já havia sido criado e o Wagner tinha acabado de sair do Cirroses, Juarez Tibanha, nosso irmão, tinha entrado no lugar dele e o Wagner trouxe o esboço inicial da Rotting para o álbum, para o EP, né? E acabou virando a faixa título. Essa foi uma música que a gente trabalhou praticamente os dois aqui em casa e deixamos meio que o boneco da música pronto para quando o GG veio. Para o pessoal saber, a gente ficou por 30 dias aqui nessa casa, na verdade na casa do lado, aqui onde moram meus pais, e a gente trabalhou, tocava praticamente todo dia, de manhã até o começo da noite, eu e o Wagner, e no final de semana o G vinha de BH, chegava aqui na sexta à noite e ia embora no domingo à noite. E era, né, a gente só parava para beber. Quando não estava bebendo, estava tocando. E bebia só à noite. Então era muito trabalho, cara. E foi bastante comprometimento de todo mundo. Então Rotting foi dessa maneira, assim. A Sex, Drinks and Metal foi uma música que o G já trouxe o riff inicial de BH. E aí nós trabalhamos, ficamos acho que um final de semana praticamente por conta dela só. Era uma música, os riffs bem bolados, assim, bem difícil de se mapear. E foi uma música que o G trouxe de BH, o esboço inicial dela, né? Depois todo mundo colocou a mão em tudo, assim. Alcoholic Coma é uma música que, para quem conhece Angel Butcher, ela tem vários elementos que remetem à sonoridade do Angel Butcher, assim, principalmente na parte de bateria, mas também na parte de guitarras, backing vocals também. E é uma música, assim, que a gente, enfim, mexeu muito nela aqui em casa. Foi criada aqui em casa, eu diria que é uma música que é filha desse ambiente aqui, Alcoholic Coma. Trace também começou aqui e depois o G trouxe a ideia da introdução de baixo, né, que ele fez no baixo fretless, ficou bem legal, mas é uma música também que começou aqui comigo e com Wagner, né, muito influenciados por Bathory, ele assumidamente influenciados por Bathory, a gente estava ouvindo muito crossover, muito hardcore, mas estava ouvindo muito Bathory também, sempre ouvimos, né, e nessa época não foi diferente. E por fim, Nightmare, né, cara? Que aí é uma música que já existia, mas que também teve uma nova roupagem, né? Independente de, eu prefiro essa, eu prefiro aquela, tal. Teve a roupagem do Rotting, né? A gente trouxe elementos, assim, a bateria tem detalhes diferentes, o vocal também, né? O acréscimo dos teclados. Então, todas essas músicas foram trabalhadas à exaustão no tempo que a gente teve, né? Mas no tempo que a gente teve, a gente não desperdiçou. E chegamos, ao meu ver, prontos em BH para gravar aí no final de julho, né? Eu sempre me confundo, cara, mas acho que foi julho de 89 mesmo. A gente chegou em final de julho de 89 para gravar. Época muito foda em BH, né? Tinha uma fila, assim, era assim, putz, sai o Psique-Possessor, entra o sarcófago, sai o sarcófago, overdose, depois do overdose Avalon, depois do Avalon Megahertz, aí Vulcano, sei lá. Uma loucura, era bem intenso nessa época aí. Lobotomia, acho que gravou logo depois da gente. E foi isso. Um mês de trabalho pesado aqui no Triângulo Mineiro para deixar tudo pronto, pré-produção, né? E 12 dias de gravação. Minha parte eu matei acho que em 8 horas, alguma coisa assim. Excelente, mano, Joker. Agora vamos falar um pouquinho de como eram os shows e as turnês nessa época dos anos 80 na cena mineira, na cena brasileira, com o Sarcófago. Cara, a gente pensar em Brasil nos anos 80, em metal, a gente está falando de precariedade, né? Não tem como fugir disso. Mas mesmo dentro desse contexto, eu já tinha ido em shows em outros estados aqui, Minas Gerais estava meio que na vanguarda disso, né? A gente tinha em BH, você já tinha, como eu disse há pouco, eventos com muito público, aparelhagem legal e de uma divulgação interessante. No interior a coisa era mais na guerra, mas houveram festivais pontuais, assim, com um volume maior de público e aparelhagem melhor, tudo, mas teve também muita coisa underground, mas que marcou muito pelo do it yourself, pelo resultado, coisa de tipo você tocar praticamente em cima de mesa, mas um lugar lotado, com um monte de gente de tudo quanto é lugar do Sudeste aqui, no caso, não do Brasil, mas pessoal de São Paulo, do interior da capital, de BH, de Goiânia, aqui de Brasília. Então tinha aqui na região uma cena bem interessante, tanto no punk quanto no metal.
né? E BH nem se fala, BH, né? Eu vi um show do Overdose lá, na época do You Really Big, bem gigantesco, assim, cara, num ginásio lotado e, porra, uma mega estrutura para os caras, e ao mesmo tempo vi, sei lá, o Sex Trash tocando em cima de um caminhão, quase que um trio elétrico, numa quebrada, num evento total underground. Então, era tosco, o Brasil, o metal no Brasil nessa época era tosco, a gente tem que lembrar que você não podia importar instrumento, enfim, era tudo caro, o equipamento era ruim, os técnicos não conheciam o estilo, mas levando tudo isso em conta, eu diria que Minas Gerais era um dos melhores lugares para se tocar, pelo menos do que eu conheci, né, cara? Eu fui rodar o Brasil depois, tempos depois. Naquela época, a minha vivência era mais centro-oeste e sudeste aqui. Mas eu lia, estava sempre, né, correspondia com a galera do Nordeste, do Sul, e acredito que sim, que a gente vivia uma cena que é uma das maiores do Brasil na época, se não a maior. Aí, especificamente em relação aos shows com sarcófago, cara, eu não fiz muita coisa, né? Eu fiz, na verdade, 3 shows. Foram 3 shows muito marcantes, assim. Tem muita gente que fala que estão entre os melhores shows que a banda já fez, que foi Sarcófago e DRI em São Paulo, né? 3 noites na sexta, no sábado e no domingo, organizado pelo Valcir da Woodstock, onde a gente apresentou aí o material do Rotting, né? Foi a curtíssima tour do Rotting, né? Acho que houveram algumas datas depois, mas logo depois os caras já focaram no The Laws of Scourge. Então o Rotting não foi um álbum muito trabalhado na estrada, né? Acredito que o The Laws foi bem mais e o Inri também. Eu optei por sair da banda, a galera sabe aí. Na época dos shows com o DRI eu já tinha saído, aí voltei para fazer esses shows, porque seria uma puta experiência, porque os caras me pediram também, e porque principalmente eu era muito fã do DRI, sou até hoje, né? E foi incrível, cara. Foram 3 shows muito foda. A gente conheceu a galera do Antares, enfim, conheceu, putz, muita gente, cara. Eu lembro que na nossa crew em São Paulo, tinha galera que foi do BSBH, tinha pessoal do Sex Trash, do Overdose não, do Holocausto, o Rodrigo tava lá. Uma banca, a galera do Angel Butcher, tinha uma banca com a gente. Teve a fatídica e comédia briga com o João Gordo no primeiro dia lá, já foi falar da exaustão e tudo. Mas, pô, é um final de semana marcante na minha vida, acredito que na vida de todo mundo que estava lá e com certeza na trajetória do Sarcófago, cara. 3 shows aí em São Paulo e no ano de 90, final de 90. Interessante, mano. Gostaria de saber também uma curiosidade, como se deu a sua saída do sarcófago? Bom, vamos lá. Primeiro lugar, troquei de celular aqui porque acabou a bateria do outro, tá? Então pode ter uma imagem um pouco diferente aí, mas eu tô no mesmo momento aqui, até para não perder o raciocínio, eu troquei o celular. Cara, minha saída da banda, ela se deu inicialmente logo após o Rotting, né? A gente gravou o álbum, aí teve um tempo ali, aí nesse período eu já estava de mudança para Uberaba, eu comecei a faculdade de arquitetura lá, e, enfim, a banda toda se mudou na época ainda, o Angel Butcher, depois veio a mudar de nome. E eu tava em outra vibe mesmo, mas eu diria que tinha muito a ver com sintonia interna também. A minha sintonia com os caras não era aquela coisa assim como eu tinha com os caras do Angel Butcher, por exemplo, e tenho com a galera do Gang hoje em dia, né? A gente pensava muito diferente, e musicalmente também, apesar de eu amar tudo que a gente fez ali, eu tava num momento musical muito diferente. Eu tava muito imbuído naquela minha escola de thrash metal, hardcore mesmo, e com o vindouro funk metal que estava surgindo muito ali na época e que me pegou muito e me pega até hoje, né? Bandas tipo o próprio Chili Peppers, Faith No More, Scatterbrain, Mordred, dessas bandas eu ouvia, eu gravei o Rotting consumindo essas bandas já. E resolvi, optei por sair. Aí, como disse, depois a galera me chamou para voltar para os shows com o DRI em São Paulo, né? Eu aceitei, depois saí de novo, o pessoal insistiu ainda que eu ficasse, depois falaram que me chutaram, depois eu desmenti eles, e hoje está tudo certo, hoje a gente está com tudo muito bem explicado, muito bem resolvido aí. Tenho total respeito pelo meu período no sarcófago e tenho muito orgulho, mas o que aconteceu foi isso, eu saí porque eu quis mesmo, enfim, e não me arrependo,
gosto de ter feito parte daquele momento, de ter aquilo na minha biografia, sempre falo sobre, não tento esconder nada, mas ao mesmo tempo acredito que eu fiz a escolha certa e fui pro lado musical, que era o meu lado, tinha mais a minha verdade mesmo. Interessante, Mano Joker. Agora vamos então falar sobre o Uganga. Para quem ainda não conhece a banda, eu gostaria que você fizesse uma breve biografia, um apanhado ali da carreira da Uganga, por favor. Cara, as raízes do Ganga, elas remontam a esse período logo pós-sarcófago, DRI aí em São Paulo. Eu voltei para Uberaba, aí tive alguns projetos, né, nomes, integrantes, tal, até estabilizar no que viria a ser o Ganga Zumba. Primeiro o nome era Ganga Zumba e depois por questões de registro anterior a gente mudou para o Ganga, uma mudança que eu até sou muito feliz com ela, mas aconteceu de forma casual. Mas voltando ao Ganga, foi isso, por volta de 93, a gente fez, em 93 na verdade, nós fizemos o nosso primeiro show em Uberaba. Inicialmente ainda era um projeto mais lado B, assim, todo mundo tinha uma banda, eu tocava no Nuts, né, que era uma banda de thrash, mas mais groovado também, já do começo dos 90 ali. E, enfim, e depois, com várias mudanças de formação e tudo, a gente chegou no núcleo, que está até hoje, são as duas duplas de irmãos. Eu e o Marco, meu irmão, que é o baterista, né, no começo eu era batera, depois passei para o vocal, e o Christian e o Haas, guitarra e baixo. A gente, até chegar nessa formação, tinham sido lançadas 3 demos. A gente tinha tocado na MTV já na finada MTV e no finado programa Ultrassom clássico, programa Ultrassom, vi várias bandas legais lá. E aí, depois disso, já gravamos o primeiro álbum, já com o nome de Uganga, né? E com esse núcleo, com esses 4 integrantes aí, e mais aí várias mudanças, né? Cada álbum teve um guitarrista, enfim, em alguns momentos a gente teve 3 guitarras, lançamos 5 álbuns de estúdio, lançamos um disco ao vivo gravado na Alemanha, um DVD de 20 anos, né? Temos um disco lançado em vinil também, temos 2 álbuns distribuídos na Europa, um DVD de 20 anos com um documentário bem legal, enfim, vários shows interessantes, já rodamos bastante, Europa, em torno de 19 mil quilômetros em solo europeu. Aqui no Brasil a gente rodou praticamente todo o país, só não fomos na região norte até hoje. Já tocamos aí com várias bandas que nos influenciaram, Êxodos, Coroner, Cathedral, cara, várias bandas, o próprio Ratos de Porão, enfim, Garotos Podres, né, cara? A gente fez um som com o Clemente dos Inocentes, a banda. E já rodamos também para lugares muito diferentes. O Ganga já tocou com os Racionais, já tocamos com Elza Soares, com o Dair José. Eu acho que a nossa sonoridade permite isso e é algo que a gente consegue de maneira muito natural, pelo nosso som ter essa coisa do começo dos anos 90 ali, de não ser um estilo puro, né? Ter esse amálgama de influências aí. E é isso, cara, uma banda já com mais de 2 décadas de estrada, estamos preparando nesse momento material novo aí, estamos só no começo. Certo. Gostaria também que você nos falasse como foi as turnês do Ganga no exterior. Cara, as 2 tours que a gente fez na Europa foram bem legais. A primeira rendeu, como eu falei aí na resposta anterior, um álbum gravado na Alemanha, ao vivo, no Razorblade Festival, que foi um festival, que foi muito marcante pra gente, estava cheio, a gente chegou meio que desconhecido e acabou sendo considerado, inclusive pela imprensa que escreveu, um dos destaques da noite, e a gente sentiu isso na recepção do público também. Rendeu esse álbum ao vivo, rendeu parcerias com Macbeth, que é uma banda incrível da Alemanha, enfim, tocamos com várias bandas legais, né, cara? Vários países, fomos da República Tcheca a Portugal, andamos muito mesmo na Europa, isso em 2010. E 2013 a gente voltou, aí já para fazer uma tour conjunta com nossos irmãos do Terror Dome, da Polônia. E foi outra tour incrível, né? A gente andou um pouco menos, a primeira em torno de 30 dias, a segunda em torno de 15 dias, mas também igualmente divertida, enriquecedora e abriu várias portas, né, cara? E a gente estava pronto para ir pela 3ª vez aí nas portas da pandemia, né? Foi barra. A gente teve primeiro uma tour cancelada no Chile, logo no comecinho ali, pouquinho antes da pandemia.
por, enfim, incompetência de um produtor, e depois com uma tour fechada, tudo certo para voltar para a Europa pela terceira vez e para ir para a Rússia pela primeira vez, a gente teve, né, que lidar com o que todo mundo lidou aí, que foi um cancelamento de tour, enfim, de todo um planejamento e tentar sobreviver, né? Mas é isso, até agora 2 tours na Europa, vários países, vários quilômetros rodados, e a gente espera, assim que possível, voltar para a terceira vez, enfim, e desbravar outros lugares também, inclusive a própria América Latina aqui, que já era para ter rolado, e espero que role logo. E nesses tempos pandêmicos, mano, gostaria que você nos falasse os próximos passos da banda a partir do momento que as coisas estão voltando ao normal. Cara, próximos passos do Ganga. A gente, durante a pandemia, a banda teve bem ativa aí, apesar de não ter tocado, né? A gente produziu muito conteúdo. Um fato que aconteceu que foi meio foda, mas que vale a pena ser mencionado aqui, foi que a gente teve o nosso Instagram hackeado. Então eu gostaria de pedir já de antemão, quem puder, fortalecer o novo aí. A gente estava com quase 7 mil seguidores orgânicos, né, cara? Uma correria muito grande, mas o principal, além dos seguidores, foi todo o conteúdo que a gente perdeu. Tinha várias lives, enfim, vários registros de viagem, tours, encontros que só estavam lá, não tinha lugar nenhum mais, né? E a gente perdeu isso tudo. Então eu queria convidar primeiro aí para geral que puder fortalecer o novo perfil, o Ganga Oficial com 2 Fs. E próximos passos, cara, a gente lançou um single agora que na verdade é um remix da derradeira faixa dos Servos, nosso álbum mais recente aí. Essa música do Servos se chama Depois de Hoje, é um doomzão bem lento, e ela se tornou depois do dub, que é um estilo jamaicano, em cima de batidas de efeitos bem psicodélicos, em cima de vinil, né, de vinil de discos de reggae, que foi feito pelo Hit. Para quem não sabe, o Hit foi o baterista do Cirrhosis, né? Então você vê assim, a Rotin estava sendo com as primeiras demos da Rotin é com Hit na batera, antes que eu tivesse me juntado ao Sarcófago, era ele trabalhando com Wagner. E tá tudo ligado, né, cara? É uma grande família aqui. E ele foi o cara ideal para fazer isso. Ele já tinha produzido 2 álbuns do Ganga. E é um cara que entende tanto esse lado extremo quanto essas referências fora da caixa que a gente tem, né? Então tem esse single que é, na verdade, a primeira música do próximo EP. A gente está preparando um EP. Ele vai ser um EP pesado e focado no thrash metal, no hardcore, no groove, como sempre é, né? Apesar de ter esse primeiro single mais estranho, mais torto aí. E estamos já bem adiantado, cara. 3 músicas prontas, uma com letra já. A ideia é ter 5 músicas novas, fora esse remix aí, e lançar até o começo do próximo ano. A gente quer começar, pelo menos, a gravar ainda esse ano, e vamos fazer isso. Fora isso, tem muita coisa, tem muito conteúdo no nosso canal do YouTube. A gente tem feito vários vídeos sobre equipamentos, enfim, bate-papo, trechos de documentários, trechos de shows. Toda a nossa discografia está disponível nas mídias sociais, nas plataformas digitais aí. Enfim, se quiser ter mais informações, tem na bio do nosso Instagram todos os links lá para você se atualizar de todas as nossas correrias. Temos um merch novo, camisa nova, enfim, cara, estamos com muito plano e muita coisa para ser retomada, né? Muita data. Quando a gente parou, fora essas tours gringas aí, tinha mais um rolê com Macacongs aqui, com uns shows com a Escrota, enfim, Andraus, tinha uma correria com várias bandas daqui do Brasil mesmo, que a gente quer retomar agora, adaptar isso a esse momento, né? E vamos fazer isso em breve. Enquanto isso, a gente está se preparando aí e compondo. O foco agora está bem mesmo em cima do lance de fazer um EP foda e colocar na praça assim que possível. Nesses tempos pandêmicos, a galera meio que produziu muita coisa e surgiram muitos projetos. Por exemplo, você fez o Mano Joker e os Derrotens. Fale um pouco para nós sobre esse projeto. Cara, o Mano Joker e Derrotens foi um projeto, como você disse, surgido no começo da pandemia. Na verdade, um pouco antes da pandemia, a gente não estava ligado ainda na pandemia. Eu ia fazer um projeto solo meu, ia lançar um EP mais focado no rap mesmo, aí que é uma outra influência grande que eu tenho. Aí eu comecei a escrever tudo e comecei a achar que o texto, a lírica, estava muito a cara do Ganga. Isso acabou indo, esse material a gente direcionou
para o próximo EP do Ganga, que nós estamos compondo já e devemos entrar no estúdio em breve. Aí, enfim, acabou que o disco de rap virou um projeto para tocar death metal, cara. Essas coisas da vida, né? Mérito de um cara daí de Sampa, que é o Michel, toca no Motorhead Cover, toca no Zarta, Pois Pilha tanto falou que até conseguiu me dobrar. Ele tá no baixo comigo nesse projeto. Nas guitarras tem outro brother dele, que é o Vitor Munhoz, guitarra e teclado, também toca no Zarta, toca no Led Zeppelin Cover, Experience Brasil, também bem legal, moleque. Esses dois da nova geração aí, mais jovens, né? Tem o meu chapa das antigas, Maurício Nogueira, aí, guitarrista do Torture Squad, guitarrista do ex-Torture Squad, ex-Crisium, tá hoje no Tribal Scream, né? Grande músico aí, tocou no Matanza também, que também se juntou a gente nesse projeto. E na bateria, Braulio Drummond, que é um monstro, né, cara? Tocou com Paul Diano, Leder Leone, gravou o novo do Dorsal, tem os projetos dele também, Cognosce, Gutted Souls, enfim, é um músico bastante requisitado na cena aí. E a gente formou esse time, é um time de peso. Já teve a pandemia, como está todo mundo sabendo, então a gente teve que cancelar os planos, já que era um projeto para ao vivo, né? Durante esses 2 anos aí, a gente seguiu, criamos perfis na internet, começamos a fazer contatos, mas algo mais devagar, até porque todo mundo tem vários outros corres, né? A proposta é tocar o Rot na íntegra, tocar material do Angel Butcher, ou seja, estou tocando material que eu me envolvi, que eu sou coautor, e quem sabe mais algumas surpresas, né? A gente deve retomar aí agora em 2022 para fechar umas datas, enfim, assim que puder conciliar com a agenda de todo mundo. É algo que eu acho bem interessante, acredito que quem é fã do Sarcófago vai gostar. Quem quiser ter uma amostra da sonoridade, como é que estão as versões tanto do Angel Butcher quanto do Sarcófago com The Rotens, entra no nosso canal do YouTube, MJ The Rotens, aí se procurar tá fácil. Tem o vídeo de Nightmare com participação do GG, Gerald Incubus no baixo e do Sarcófago. Esse vídeo estreou no Festival da Road Crew e também um outro vídeo que também estreou no Festival da Road Crew, que é para Total Violence, do Angel Butcher, da primeira demo do Angel Butcher, ainda de 86, demo ensaio, antes da primeira demo mesmo. E a gente quer fazer mais versões e temos os planos, sim, de pegar a estrada assim que possível. Como eu disse, todo mundo tem vários outros projetos, então o The Rotens é algo que tem que conciliar muita coisa para poder pegar a estrada. A gente não quer, enfim, tocar por tocar, queremos tocar em coisas legais, em eventos legais, e da nossa parte a gente vai garantir uma parada foda, respeitosa, digna do legado dessas bandas aí. Quem puder conferir, MJoker The Rotens no Instagram, enfim, no YouTube, procura lá que é fácil e dá uma força pra gente, fechou? Mano, em nome do programa Metal Live, em nome da HCBR, da nossa produtora Cordas da Cultura, gostaria de agradecer imensamente a entrevista. Gostaria que você deixasse uma mensagem, as suas considerações finais para o seu público, para os seus fãs. Pô, cara, em primeiro lugar eu queria agradecer em nome tanto do Ganga quanto do The Rotens pelo espaço, pelo interesse no meu trabalho aí. Queria dizer que o Ganga teve o nosso Instagram hackeado e a gente estava com quase 7 mil seguidores, que é uma modesta quantidade de seguidores, mas tudo orgânico, trabalhado certo. Infelizmente foi hackeado o nosso perfil, estamos começando de novo. O Ganga Oficial com 2 Fs, quem puder fortalecer lá. Estamos com a linha nova de merch, enfim, e estamos preparando já um EP novo que vai sair no começo de 2022. Temos várias novidades, já estamos com a agenda aberta, fechando as primeiras datas, então quem estiver interessado é só entrar em contato, não tem frescura, chama na DM que a gente desenrola, fechou? E tem também o Mano Joker The Rotens, com 2 T's, MJoker The Rotens, tudo junto, Instagram e no YouTube também, quem quiser conferir o trabalho aí. Muito obrigado e mais uma vez peço desculpa pela confusão no envio do material aí, né, cara? Teve vídeo que a gente teve que gravar de novo, mas tá tudo certo e é isso. A gente se vê na estrada aí, se cuidem e até. Pessoal, este foi mais um programa Metal Live. Gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos acompanham. Peço imensamente que se inscrevam nos nossos canais da HCBR, redes sociais do programa e da emissora. Gostaria de convidar vocês para o dia 11 de dezembro participarem do show
da Orquestra Geek, que será na tenda de eventos aqui em Bertioga. Será um evento glamuroso, será um show exclusivo da Orquestra Geek, juntamente com a participação da banda Neófitos. Então participem, compareçam. E também gostaria de convidar vocês mais uma vez para o evento online do Born to the Wonderworld no dia 12 de dezembro às 14 horas no canal oficial da Neófitos no YouTube. Participem! Um forte abraço para vocês, continuem acompanhando os programas da ATCBR. Este foi o Metal